Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de Fisiologia Vegetal e vamos aprender qual o caminho que a água e os nutrientes percorrem, desde a parte exterior, desde lá do solo, onde eles estão localizados, até o momento que essa água sai pela folha e é liberada na atmosfera. Então, nós vamos estudar hoje o caminho da água pela planta no processo de transpiração. Então, a gente já viu a respiração, já estudamos sobre fotossíntese e agora nós vamos estudar sobre a transpiração, que nada mais é do que a perda de água na forma de vapor, certo? Então, vamos estudar sobre esse sistema da água e vamos aí rever alguns dos conteúdos que a gente já estudou, certo? A gente sabe que toda a água que passa pela planta, ela provém do solo, ela vem do solo. E a demanda evaporativa da atmosfera provoca uma perda de água pela planta tão grande que faz com que esse vegetal tenha que ter um processo de reposição dessa água capaz de suprir suas necessidades hídricas. Durante o processo evolutivo, as plantas tiveram que enfrentar alguns problemas. Então, nessa sua adaptação ao ambiente terrestre, elas tiveram que enfrentar problemas como a menor disponibilidade de água e a grande perda desse líquido através da transpiração. A gente sabe que esse aumento no diâmetro das folhas das plantas conferiu a elas uma melhor absorção de luz e uma eficiente absorção de CO2 do ar atmosférico, que são muito importantes no processo de transpiração. Só que isso trouxe outra consequência para a planta, que foi também o aumento dessa transpiração. Então, essa evolução para o ambiente terrestre fez com que as plantas tivessem que conseguir adaptações para que elas pudessem lidar melhor com esse novo ambiente. Certo? E estima-se, por exemplo, que 90% da água que é absorvida pelas raízes seja perdida pelas folhas na forma de vapor. Então, como eu já falei, para um bom funcionamento, essa planta precisa ter um sistema que absorva a água do solo e conduza até as folhas de maneira rápida e eficiente. Senão, ela vai estar perdendo muita água pela transpiração e não vai estar absorvendo aqui. Isso vai ocasionar diversos problemas para essa planta. Então, a gente vai começar a entender agora como é esse processo de entrada da água do solo na raiz das plantas. Primeiramente, nas plantas terrestres, os minerais e a água, que a gente chama de seiva bruta, são absorvidos do solo pelas raízes, por esses pelinhos aqui da raiz, certo? E são transportados pelo vaso que a gente chama de xilema, ou vasos lenhosos, aqui, ó, constituído por células mortas. Então, é transportado daqui do solo para a raiz até as folhas. Já saindo das folhas, a seiva elaborada, que é aquela produzida na fotossíntese, ela vai ser transportada pelos vasos liberianos, ou floema, que é essa partezinha aqui, que é constituído por células vivas. E nessa aula nós vamos focar só no xilema, tá, pessoal? Mas é importante que vocês saibam que também tem outros vasos condutores que constituem o floema, que vão aí fazer o transporte da seiva elaborada. Mas aqui, focando nessa seiva bruta, né, que são a água e os minerais transportados pelo xilema, a gente vai ver que essa água é absorvida da parte do solo por esse pelinho aqui das raízes, certo? E as células da epiderme, do córtex e da endoderme, eles vão fazer o quê? Eles vão absorver os minerais que vão estar presentes aqui no solo através do transporte ativo. Essas células absorvem esses minerais e acumulam no seu interior uma concentração de íons que vai ficar muito maior do que a concentração de íons aqui fora. Concentração de íons no solo. Com isso, essas células vão ficar hipertônicas em relação ao solo, a pressão osmótica vai aumentar e assim a água vai entrar nas células através da osmose. A gente já estudou um pouquinho aí sobre a osmose, lembra? É bom relembrar que a osmose influencia vários fenômenos biológicos, além da absorção da água pelas raízes. Ela vai estar influenciando em diversos outros fenômenos.
Na química, vocês estão estudando a osmose na análise das propriedades coligativas, hein? Aproveitem para se aprofundar mais nessas reações, porque elas vão ajudar bastante a gente aqui no nosso conteúdo. Aqui, observando esse corte transversal, né, da raiz, a gente vai ver aqui na região dos pelos absorventes, né, que vão absorver essa água que vai estar no solo. A gente vai ver os caminhos que podem ser percorridos pela água e pelos sais minerais absorvidos. Um desses caminhos que a gente chama de via simplástica, que é essa daqui, onde a água vai entrar pelo absorvente e vai passar pelo citoplasma de cada uma das células aqui da parte do córtex até chegar aqui no cilindro central. Então, a via simplástica é essa que ela passa dentro de cada uma das células, dentro do citoplasma de cada uma das células. A outra via, que é a via apoplástica, é essa daqui em vermelhinho, que a gente vê que ela está passando entre uma célula e outra, através da parede celular dessas células. Ela não está passando no citoplasma, tá? Ela está passando só aqui, ó, entre uma célula e outra, através da parede celular. Mas é importante a gente destacar que, por qualquer uma dessas vias, para atingir aqui o xilema, quando chega nessa parte da endoderme, a água vai ter que passar dentro dessas células aqui da endoderme. Por quê? Porque quando chega na endoderme, a gente vai ter as estrias de Caspary, que são como cintas de celulose aqui, ó. As estrias de Caspary, que são como as cintas de celulose que vão unir firmemente as células vizinhas e vão vedar essas células. Ou seja, não vai ter espaço entre uma célula e outra. Então, mesmo a água que entrou aqui pela via apoplástica, ela vai ter que passar pelo citoplasma das células da endoderme, porque não vai ter espaço para passar entre uma célula e outra. Por que isso é importante? Porque essa água pode ter vindo trazendo fungos, bactérias, vírus. Quando chega aqui nessa parte, é importante ela passar por aqui, porque ela vai passar por uma espécie de um filtro. Então, essas bactérias e vírus e fungos vão ser filtrados e não vão atingir aqui o córtex central da planta, certo? Por isso que é importante. Aí, quando chega aqui no cilindro central, os minerais continuam sendo transferidos por processo ativo, né, para dentro aqui do xilema. A água vai ser transferida ainda por osmose e forma assim essa seiva do xilema, que será distribuída aqui da raiz até as folhas, certo, pessoal? Agora, a gente já aprendeu como a água entra na planta. Só que, como ela chega da raiz, que está lá embaixo, até lá em cima, nas folhas? E o processo da força da gravidade, como ele influencia nisso? Vamos lá. Primeiro a gente vai conhecer aqui as células do xilema, que são conhecidas também como traqueídes ou elementos de vaso, que são células mortas, como eu já falei, né? Que vão estar ajudando no transporte da água e também são responsáveis pela sustentação da planta. Então, são cilíndricas, com diâmetro bem reduzido, que vai ajudar aí no processo de adesão e coesão da água, que a gente vai ver mais para frente. Então, o que explica o fato da água chegar da raiz até lá no topo da água? É uma teoria formulada pelo botânico irlandês chamado Henry Dixon, que se chama a teoria da coesão, tensão, adesão. Então, essa teoria ela vai se pautar nas propriedades físico-químicas das moléculas de água, no fato de as células condutoras de seiva do xilema formarem tubos bem finos, como eu mostrei para vocês anteriormente, e no processo de transpiração, que vai atuar aí como uma forma de sucção da água, vai ajudar a sugar a água. Primeiro, como eu mostrei, o vaso do xilema são muito finos, eles formam o que a gente chama de capilares. A água, então, ela vai subir aqui por capilaridade, processo que se deve às propriedades de adesão das moléculas de água aqui nos capilares, das paredes dos capilares. Elas vão aderir, graças à polaridade, à parede dos capilares e vão ficar bem unidinhas aqui. A coesão existe porque as células, as moléculas da água, elas se ligam umas às outras por ponto de hidrogênio, ou seja, o átomo de hidrogênio de uma molécula é atraído pelo átomo de hidrogênio da outra molécula e essas ligações formam uma rede tridimensional, então elas vão estar intimamente ligadas. Já aqui em cima nas folhas, a perda de água por transpiração faz com que a concentração osmótica da célula aumente
Com isso, as folhas tendem a puxar a água que está no xilema, absorver essa água por osmose, e como as moléculas de água ficam muito coladinhas, muito coesas, elas vão puxando as moléculas que estão abaixo. Então, elas estão muito ligadinhas umas às outras, muito ligadinhas à parede do vaso, e estão sendo puxadas graças à tensão gerada pela transpiração lá em cima. Então, sob essas condições, a água é rapidamente absorvida do solo e chega rapidamente lá nas folhas. Segundo a teoria da coesão, tensão, adesão. Então, os processos de absorção e condução da seiva do xilema estão intimamente ligados aqui em cima, com a transpiração. A coesão, uma molécula vai estar grudadinha na outra, a transpiração aqui em cima vai gerar uma tensão que vai puxar essas moléculas para cima, e por elas estarem bem aderidas aqui à parede dos vasos, isso vai fazer com que elas formem um ciclo contínuo de água. Certo? Isso daí que é a teoria aí do Dickson, que ajuda a explicar como a água vai chegar da raiz até lá em cima no topo da árvore, mesmo superando aí a força da gravidade. Então, mas como é que ocorre o controle dessa água? A gente sabe que, a gente falou lá no começo que as plantas têm uma grande superfície foliar, elas perdem muita água, mas essa perda não é contínua, não é feita por toda a extremidade da folha, porque a folha ela é revestida aqui por uma epiderme. Essa epiderme dela é revestida por uma cutícula, que é o quê? Uma cobertura de cera que vai impermeabilizar, aqui dá para vocês verem, ela vai impermeabilizar essa folha, dificultando a perda de água, dificultando aí a desidratação da planta, né, gente? Então, mas ela não, além de dificultar a perda de água, ela dificulta também a entrada de gás carbônico, que vai ser necessário para a fotossíntese. Se ela dificulta a perda de água, dificulta a entrada de gás carbônico, como a planta faz para transpirar e para, no processo de fotossíntese, absorver gás carbônico? Tudo acontece por uma estruturazinha chamada estômato. Então, a planta vai perder água e absorver gás carbônico pelos estômatos. Aqui a gente está vendo uma fotinha tirada no microscópio do estômato. Aqui são as células guardas, as duas células guardas, ou células estomáticas, né? Que parecem dois feijãozinhos. Aqui, dois feijãozinhos um colado no outro. No meio das duas células guardas, a gente vai ter uma abertura chamada ostíolo. E o que acontece? O funcionamento desse estômato é bem simples. Vamos lá, aqui vocês podem ver um estômato aberto, aqui o ostíolo, e aqui o estômato fechado. Como acontece? As células guarda, elas são capazes de absorver água dessas células vizinhas aqui. Então, com a entrada de água da célula vizinha para a célula guarda, elas ficam túrgidas, ou seja, elas vão crescer, e como elas estão coladinhas aqui por essas extremidades, e essa parte exterior da célula guarda, ela é mais fininha do que essa parte que é mais rígida, essa parte aqui vai crescendo e vai dilatando, e a parte que é rígida, ela vai sendo puxada, então ocorre essa abertura aqui quando a célula guarda recebe água. E quando ela perde água para as células vizinhas, ela vai ficando murchinha e vai fechando a abertura, que é o ostíolo, fechando esse estômago. Então, ela vai parar de perder água e parar de absorver CO2. Então, como acontece, como é influenciada essa abertura e esse fechamento? Através dos íons de potássio. Então, a gente vai ter algumas características ambientais, fisiológicas, que vão estimular a entrada dos íons de potássio nas células guarda. Aí, mais uma vez, por osmose, a água vai ser puxada das células subsidiárias para a célula guarda, então ela vai inchar e abrir. Ou, também, através dessas características ambientais, a célula guarda vai perder esses íons de potássio e, consequentemente, perder água e ela vai fechar. A gente vai aprender agora quais são esses fatores que estimulam a entrada e a saída dos íons de potássio nas células guarda e, consequentemente, a abertura e fechamento do estômago. O primeiro seria a luz. Então, quando a gente tem muita luz, ele estimula o transporte desses íons de potássio. Por isso, os estômatos normalmente estão abertos durante o dia e fechados à noite, porque de dia a gente vai ter luz, estimulando aí o transporte dos íons de potássio para as células guarda, consequentemente a passagem de água para essas células e a abertura do ostíolo. O segundo fator seria o gás carbônico.
Então, na baixa concentração de gás carbônico, quanto menos gás carbônico a gente tiver, a gente vai ter mais íons de potássio entrando aqui. Por isso, de dia, durante a fotossíntese, quando o gás carbônico é consumido durante a fotossíntese, a concentração dele cai na planta e estimula a abertura do estômago. Então, menos gás carbônico, mais íons de potássio entrando nas células guarda-abrindo do estômago. E o principal fator é a água. Quando perdem água, as células do parênquima secretam um hormônio chamado ácido abscísico. Esse ácido abscísico vai inibir o transporte dos íons de potássio, então resultando no fechamento do estômago. Então, o efeito desse hormônio é tão forte, que mesmo se tiver muita luz e baixa concentração de gás carbônico, mas não tiver água, a gente não vai ter a abertura do estômago, porque a planta vai entender que ela não pode abrir o estômago porque ela não pode perder água, porque ela está com baixa quantidade de água. Então, ela vai ter uma baixa perda, porque a transpiração da planta, 99% da transpiração da planta vai se dar através do estômago. Apenas 1% é o que a gente chama de transpiração cuticular. Então, a água aqui ela é muito importante para essa abertura e fechamento do estômago, tá? Então, aí alguns fatores que vão influenciar a transpiração. A gente tem alguns fatores aí físicos que são os mesmos que influenciam na evaporação, como iluminação, umidade relativa do ar, temperatura, água disponível no solo, vento. Mas é importante que a gente não confunda transpiração com a simples evaporação, pois a transpiração é um processo onde a planta, dentro dos seus limites, claro, perde água de maneira controlada. E devido a essa capacidade de regulação, dizemos que a transpiração é um processo fisiológico e não apenas físico, porque ocorre aí um controle desse processo através da planta, tá? Aí, funções e benefícios da transpiração das plantas. Primeiro, a absorção de água e nutrientes do solo. A transpiração vai ajudar e gerar essa tensão, ela vai absorvendo mais nutrientes, mais água. Depois, o controle da fotossíntese, porque a água é extremamente importante para a fotossíntese. O oxigênio liberado na fotossíntese ele vem da água e não do gás carbônico, então é extremamente importante. A manutenção da temperatura da planta, essa água vai estar aí controlando a temperatura da planta. A eliminação do excedente de água, então a água em excesso vai destruir as células da planta, ocasionar vários problemas. A manutenção do ciclo da água, a gente estima-se que uma planta, por exemplo, com 10 metros de diâmetro, ela chega a transpirar cerca de 300 litros de água por dia. E isso é mais do que o dobro do que uma pessoa gasta. Então, a planta ela é significativamente ligada à manutenção do ciclo de água e à manutenção do clima, pois aproximadamente 10% da umidade atmosférica é oriunda do processo de transpiração, demonstrando assim como os vegetais são importantes para a manutenção da vida na Terra. Então, a gente vai chegando, pessoal, ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Gostaria que vocês acessassem o link que eu vou postar aqui na descrição do vídeo. É muito importante para vocês se aprofundarem, refletirem mais sobre a importância das plantas na umidificação do ar, sobre a importância da transpiração, certo? Então, aqui tem alguns materiais necessários para a realização da nossa aula prática, que eu quero que vocês tragam na próxima aula, certo? E obrigada, essa foi nossa aula de hoje. Fisiologia vegetal, o caminho da água pela planta, transpiração.